Olá, tudo bem aí? Por aqui tudo ok. 17 de novembro de 2021, quarta-feira. Ó, já passamos da metade do mês de novembro. Tá vendo? Agorinha acaba o nosso ano. Então, vamos começar? Hoje nós vamos começar com língua portuguesa e eu vou ler um texto que tem diálogos. E quando vocês pegarem o texto de vocês aí, para estar lendo, fazendo outra leitura, vão observar a pontuação que é usada. Sempre que tiver um diálogo, uma fala, né? Tem que usar o travessão, tem os dois pontos, que são fundamentais para esse tipo de texto, certo? Então, vamos ouvir aí com atenção. O povo animado. No oceano, entre muitas algas marinhas e o colorido coral, morava um animal animado polvo. Ele tinha 8 tentáculos que ele adorava usar para fazer cócegas. Quando o povo fazia cócegas nos peixinhos, eles pulavam, saltitavam e se contorciam. Todos achavam aquela brincadeira muito divertida. Mas a maior parte dos animais marinhos achava aquela brincadeira muito entediante. Certa vez, o polvo fez cócegas na estrela do mar e ela se contorceu toda. Pare com isso! Ela gritou. O polvo fez cócegas no siri, que tropeçou e caiu na areia. Fora daqui! Ele esbravejou. Mas eu sou um polvo animado e sou muito bom em fazer cócegas, disse o polvo tristemente, e nadou para junto dos pequenos peixes para brincar com eles novamente. Um dia o polvo viu a ostra cochilando perto de algumas conchas. Ele não pôde resistir e fez pequenas cócegas nela. Mas a ostra acordou com um salto e deixou cair sua preciosa pérola. Pim, põe, põe. A pérola quicou para perto das pedras e foi levada pela correnteza. Oh, não se assuste, disse o povo. A pobre ostra ficou muito chateada. Desculpe-me, disse o povo. Eu a trarei de volta para você. O povo nadou bem depressa pelas águas. Uau! Pensou o povo. Eu jamais imaginei que pudesse ser tão veloz. Vupt! O povo seguiu a pérola que estava caindo em direção às profundezas do mar. Uau! Ele pensou. Eu jamais imaginei que pudesse nadar tão fundo. O povo estava quase alcançando a pérola, mas ping, põe, põe. A preciosa pérola quicou nas pedras e caiu dentro de um buraco no fundo do oceano. O polvo se contorceu, balançou-se e se espremeu, e conseguiu passar com seu corpo elástico pela fenda. Oh, ele pensou, eu jamais imaginei que pudesse ser tão flexível. Lá no fundo, brilhando na escuridão, estava a lustrosa e iluminada pérola. Mas logo atrás dela havia uma feroz enguia. Ai! Gritou o povo. Ele então rapidamente pegou a pérola e saiu daquele buraco. Eu quero essa pérola! Vociferou a enguia. O povo nadava ofegante enquanto a enguia o perseguia. Ele já havia nadado uma longa distância e sentiu-se muito cansado. A enguia estava chegando cada vez mais perto. Com um esguicho e um espirro, o polvo lançou uma nuvem de tinta preta que fez com que a enguia não pudesse enxergar coisa alguma. Puxa, eu nunca imaginei que pudesse soltar essa tinta. E foi dançando muito feliz até a ostra. A ostra ficou muito satisfeita por ter sua pérola de volta. O povo falou: Eu prometo que não farei mais cócegas em você novamente.
Descobri muitas outras coisas que sei fazer muito bem. A partir de agora, eu serei um rápido, explorador, flexível, esguichado polvo. Mas eu ainda sou animado e posso fazer algumas cócegas também. O Povo Animado, editora Ciranda Cultural, adaptação de Ruth Galoia. Gostaram do texto? Depois, então, como atividade, tem a interpretação do texto, tá? Então, ó, toda história ocorre em um espaço e tempo determinado, tá? Isso nós já conversamos muitas vezes na hora de fazer uma produção de texto. Aí vem questões relacionadas. Escreva o trecho que mostra o lugar em que aconteceu a história. Toda história tem um momento de conflito. Qual que foi esse momento que a história começou a complicar? Destaque do texto o momento em que se inicia a complicação da história. Por que você considera que esse trecho é a complicação da história? Volte ao texto, leia o desfecho da história e responda a pergunta: que final teve o povo? Olha, a história tem alguns personagens. Você deve lembrar que os personagens podem ser protagonistas e antagonistas. Quer dizer, protagonista, que é o principal, né? E os outros personagens que fazem parte. De acordo com o texto, quem é o protagonista da história? Quem são os personagens da história? Aí depois vem outras questões também, todas relacionadas com o texto, ok? No final tem um glossário, ou seja, tem as palavrinhas às vezes que você não vai saber o significado, tá? Então tem a enguia, o que é esguicho, o que é fenda, flexível e flexível e vociferou, tá? Que vai ajudar você a compreender melhor. E se tiver outras palavrinhas que você não sabe, vai consultar o dicionário, certo? De matemática, é uma revisãozinha das medidas de massa que nós trabalhamos semana passada, tá? Relembrando que as medidas de massa são usadas quando queremos definir a quantidade exata de massa de um corpo, do peso de um corpo. Certinho? Então tá bom. Faz tudo com muita atenção e com certeza você vai aprender um pouquinho mais hoje. Até amanhã.